teológico. Então, irmãos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Você vai abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 21. Como nós estamos na era, da tecnologia, os avanços rapidinho, só clicar o dedo ali, não demora nem 2 segundos, está na tela. Eu ainda sou a moda antiga, então eu gosto do papel, anoto. Claro que para quem tem dificuldade é mais rápido, Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diga comigo assim: todos pecaram. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter nele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Queridos, digam comigo assim: privilegiados pela graça. Este é o tema da mensagem: privilegiados pela graça. Queridos, nessa parte inicial, eu não quero aqui me deter sobre a escrita do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos pensar que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um dos livros do Novo Testamento muito lindo, que fala sobre graça, justificação, o estado do homem antes da redenção. Ele mostra, é como se fosse uma análise profunda e tremenda do estado do homem no pecado, depois do pecado e a redenção deste homem. Então toda a teologia, se os irmãos pensar bem sobre graça, está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Cada capítulo é dividido em alguns assuntos, e um deles nós lemos aqui no capítulo 3, vai falar sobre Cristo e a justificação pela fé daqueles que creem em Cristo. Para nós entendermos isso, quais são os privilégios pela graça, devemos entender por que a graça de Deus se manifestou. Qual que foi o propósito de Deus para que a sua graça se manifestasse. E os irmãos bem sabem que o propósito da graça de Deus que se manifestou nada mais é pelo motivo do pecado. Por causa do pecado. Os irmãos bem sabem que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é uma conversa no céu dizendo: façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É uma conversa no céu, é um projeto no céu, uma projeção no céu. Então Deus fez um homem conforme a sua imagem, conforme a sua. Então veio primeiro um homem chamado Adão, homem completo, homem pleno, a plenitude de espírito e plenitude de corpo, homem completo, sem nenhum mal, sem nenhum defeito, porque Deus soprou nele o espírito, o ar, pneuma, fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando o homem passou a ser alma vivente, o homem tem comunhão e ligação. O homem tem comunhão com Deus e ligação direta com Deus, sem nada de intermediário, totalmente ligado, interligado, céus e terra, e comunhão com Deus, direta com Deus. E Deus tinha um período do dia que afinava esta comunhão. Que período é esse? Viração do dia. Agora imagina Deus conversando com Adão num ambiente totalmente agradável, sem pecado, um homem pleno, perfeito,
Corpo perfeito, espírito perfeito, comunicação perfeita, e Deus aparecendo todo dia, conversando com Adão, viração do dia. Então você tem um homem puro com afeto a Deus, e Deus afeto com o homem, nada separa. Você tem um homem com roupa. Qual que é a roupa do homem? Roupa de glória. O homem com roupa de glória, corpo de glória. O homem vive com conexão com Deus. Então o homem tem um lugar, o homem é puro, o homem tem roupa de glória, e o homem está vivo com conexão com Deus, e Deus aparece para ele e conversa com ele na viração do dia. Olha que ambiente perfeito, olha que coisa maravilhosa. Só que o diabo, Satanás, o anjo caído do céu, você vai entender isso em Ezequiel capítulo 28, do versículo 12 até o versículo 16, também em Isaías capítulo 14, se não me engano, a partir do versículo de número 12, vai falar sobre a qualidade desse anjo caído, e o Isaías vai falar sobre a obra desse anjo caído. Certo é que esse anjo caído foi expulso e atingiu a terra. Agora perceba uma coisa, quando Satanás cai na terra, ele está também observando este momento de ligação e afeto com Deus. Então o diabo, para tentar atrapalhar a comunicação e a conexão e a afinidade com Deus, Satanás vai olhar no meio da terra qual animal é mais esperto. Satanás começa a observar qual animal é mais sagaz, qual animal é mais astuto. O diabo poderia usar qualquer outro tipo de animal, mas o diabo escolheu quem? A serpente. Então o diabo precisa atingir o homem. O alvo do diabo aqui não é a mulher, é o homem. Por quê? Deus fez primeiro o homem com conexão plena, ambiente agradável, afeto, roupa de glória, conexão com Deus. Então o diabo teve algumas estratégias. Primeira estratégia do diabo é escolher que tipo de animal ele vai usar para seduzir a mulher, até chegar no homem. Perceba que o diabo está usando um passo a passo até tirar o homem da presença de Deus, para cortar o elo de ligação. Então você percebe que o diabo entrou na serpente, animal mais sagaz. Este animal usado pelo diabo, já possuído pelo diabo, engana Eva. Eva então vai comer do fruto, só que Eva tinha uma orientação dada por Adão: ela não pode comer este fruto. Aí Eva falou para o diabo assim: mas se eu comer, eu vou morrer. O diabo falou assim: você não vai morrer. E de fato, quando Eva experimentou, Eva de fato não morreu. De fato, Eva não morreu. Queridos, então quando Eva se apresenta a Adão, e Adão percebeu que Eva havia cometido erro, comido esse fruto, e Eva então seduz o seu marido, Adão, o que aconteceu? Aconteceu o pecado só depois que Adão experimentou. Enquanto Eva desobedeceu e experimenta deste fruto, não aconteceu nada. Ainda há uma conexão. Mas quando o diabo conseguiu atingir o alvo, que é o homem, enquanto Adão experimentou e foi seduzido pela sua esposa Eva, na hora as escamas se abriram. O homem percebeu que estava nu. O homem sentiu vergonha. E sabe a rotina de Deus no jardim? Quando Deus apareceu, o que Adão fez? Adão foi se esconder. E Deus perguntou: aonde você está, Adão? Deus não perguntou: serpente, aonde você está? Deus não perguntou: diabo, aonde você está? Anjo querubim caído, aonde você está? Deus perguntou ao homem: Adão, onde você está? Então o pecado começou a trazer alguns males. O primeiro dos males mostrou a nudez do homem, vergonha, porque o homem perdeu a sua roupa de glória e passou a ter visão do mal. O pecado fez o homem tentar se esconder de Deus.
A vergonha não é só de si só. A vergonha não é só da sua esposa, mas a vergonha principal é de Deus. Ele tentou arrumar com as folhas e Deus perguntou: onde você está? Claro que Deus sabia onde o homem estava, mas Deus fez questão de perguntar: aonde você está? Então, quando Deus pergunta isso para Adão, e Adão usa a justificativa, e cada um coloca a culpa no outro, eu não quero entrar aqui neste mérito, neste assunto, mas Deus faz a primeira providência da graça. Aonde, irmão? Deus mata um animal, e com a pele daquele animal faz o que, irmãos? Cobre a nudez do homem. Eu quero que você grave isso no final da mensagem. Deus faz a primeira providência, tirando a vergonha do homem, mas para ele não ficar com aquela roupa com vergonha diante de Deus, Deus o expulsa do jardim. Então o homem é expulso, agora está longe da presença, e agora o pecado faz parte desta matéria física. Agora o pecado começa a carregar, aonde este homem vai, o pecado vai com ele. E o pior de tudo é a separação total de Deus. Perdeu tudo, perdeu conexão, perdeu o homem puro, perdeu o afeto, perdeu sua roupa de glória, perdeu a vida com Deus. A sua vida, a sua estadia na terra foi diminuindo com o passar do tempo. Então você percebe que Deus expulsou o homem do jardim, mas mesmo assim Deus está ainda olhando com um olhar de misericórdia. Gênesis capítulo 6, você vai ver a grande degradação do gênero humano, e mesmo assim Deus providenciando alguns méritos da graça. Então você percebe que Deus levanta Noé para pregar salvação. Deus levanta Moisés, de Moisés vem a lei, da lei vem o tabernáculo, do tabernáculo vem o sacerdote. Você percebe que em toda a Bíblia Sagrada Deus está providenciando graça, dando ao homem uma chance de se redimir, de se retornar, mas o homem mesmo assim não consegue chegar a Deus de forma plena, de forma sincera, por causa do pecado. Mas o que chama atenção também no texto é que Deus olha para o diabo, a serpente, e fala assim: do fruto da mulher vai nascer um. Do fruto desta mulher, ou seja, do ventre desta mulher, vai nascer um em carne, vai ferir-lhe a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Olha isso. Isso é a providência de Deus, é uma promessa. Vai nascer um fruto da mulher e um animal morto. Então você percebe que Deus manifesta a sua graça no período do sacerdote, dos profetas, através da lei e da sua palavra. Queridos, mas chegou um tempo que Deus ficou em silêncio. Deus já levantou os profetas, Deus já levantou os reis, Deus já levantou os sacerdotes, e o povo continua pecando. Chegou um tempo que Deus ficou em silêncio. Deus não levantou mais ninguém. Segundo eles dizem, segundo estudiosos, dizem que foi 450 anos aproximadamente, e Deus não falou nada. 4 gerações, ou quase 5 gerações se passaram, e Deus não usou mais ninguém. Ninguém. Agora você imagina Deus em silêncio, irmãos, por 400 anos. O povo procurando sacerdote, não tem sacerdote. O povo procurando profecia e não tem profecia. O povo indo para o culto e não tem palavra, não tem profecia, não tem nada, porque Deus se afastou por causa do pecado. Queridos, mas o que chama atenção ainda no período dos profetas que Deus havia levantado, existe um profeta messiânico chamado profeta Isaías, que Deus levantou ele com voz profética, para anunciar o que ele disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6. Ou seja, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, meu Deus, você consegue citar o texto? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai, Príncipe. 700 anos antes de Jesus aparecer, Deus já havia falado
Deus já havia anunciado uma providência. Então você percebe que Jesus é o sacrifício de Deus. Então lá no Éden, Deus matou um animal para cobrir a nudez do homem. Agora Jesus é o sacrifício de Deus vivo. Aonde está isso, irmão? Em Isaías capítulo 53, que é a descrição de um servo sofredor. E eu tenho aqui uma frase: o amor de Deus manifestado ao homem. O amor de Deus é manifestado ao homem. Por quê? Porque o homem não tem condições de si só chegar-se a Deus. O homem com a sua força, o homem com a sua inteligência, o homem com o seu intelecto, jamais chegaria a Deus. Por causa que o pecado fez, que lemos aqui, separação, destituídos da glória. Sabe a glória como perdeu no jardim? O pecado fez isso. E eu quero falar aqui então sobre algumas condições do estado do homem e a providência da graça. O estado do homem é um estado perdido, sem rumo, sem localidade. O homem não tem mais nada, perdido literalmente, emocionalmente, espiritualmente. Mas a graça de Deus alcançou o perdido. Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. O pecado trouxe o estado do homem e o homem se tornou doente por causa das mazelas do pecado. Mas a vida de Cristo, a autoridade de Cristo, a graça de Cristo trouxe para nós restauração. E toda doença causada pelo pecado, Jesus tomou sobre si. Isaías 53, todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Quem entende esta palavra, dê um sinal para o céu. Aleluia. O pecado trouxe o estado do homem morto. O homem morreu. O homem é como se fosse aqui cometer um auto-suicídio, um auto-flagelo por causa do pecado. Mas a graça de Deus trouxe vida. Paulo diz assim: Ele nos vivificou, estando nós mortos dos nossos pecados, delitos e ofensas. Oh glória! Segundo, o terceiro ou quarto estado do homem, por causa do pecado, é um homem irreconciliável. Um homem jamais conseguiria por si só reconciliar a Deus. Então você entende que o sacerdote não conseguiu, a lei não conseguiu, a profecia não conseguiu, mas a graça de Deus manifestada por meio de Jesus nos reconciliou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20. Ou seja, a graça nos trouxe de volta à presença de Deus. O pecado trouxe a cegueira espiritual no homem, mas a graça trouxe a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2: todos aqueles que andavam sobre a escuridão das trevas, resplandeceu-lhes a luz. Que luz é esta? É Jesus, é a graça, é a graça, é a graça. O estado do homem por causa do pecado, ele se tornou, olha aqui para mim, surdo. Ele não consegue ouvir. O que o homem consegue ouvir é só pecado, coisas ruins. Quanto mais ele escuta coisas ruins, mais ele fica surdo. Mas a graça de Deus, manifestada através de Jesus, trouxe para o homem, para mim, para você, a voz do Evangelho. E a voz do Evangelho só tem uma palavra central. Que palavra é esta? Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E tem mais: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E escuta aqui, a voz do Evangelho ecoa
bem longe e muito mais forte, com muito mais potência do que a voz do pecado. A voz do pecado fala no íntimo do ouvido do ser humano, mas o Evangelho tem poder de alcançar aquele que está longe. Aquele que está longe. A pessoa pode estar onde ela quiser, mas quando tem alguém com voz profética falando de Jesus, ele pode estar no carro, ele pode estar na casa, ele pode estar na sala com a porta toda fechada, com a casa toda fechada, ele pode estar olhando o que for, mas de repente aparece uma mensagem: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Por mais que o homem não queira, por causa da surdez do pecado, sempre Deus vai fazer ele ouvir a voz do Evangelho. Oh glória! O estado do homem por causa do pecado é amordaçado, não consegue falar. Oh amordaça, você não pode falar com Deus, você é um miserável, você pecou, você perdeu a roupa de glória, você perdeu a conexão, você não é nada, você é pó. Mas a graça de Deus tirou a mordaça, e o que a graça fez? Jeremias 33 versículo 3: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ei, o estado do homem por causa do pecado é cansado. Sabe aquele peso? Não é peso de cruz, não é peso de cruz, é gostoso. É o peso do pecado, cansado, encurvado, na lama, sem afeição, perdido, cansado. Sabe o peso do juízo e julgamento? Cansado. Sabe o que a graça fez? A graça diz assim, Jesus diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11 versículo 28. Eu vos aliviarei. É a providência de Deus, é a graça de Deus tirando esta canseira do pecado, esta mazela do pecado. Ei crente, você não é um crente cansado, muito pelo contrário, a graça te revigora, a graça te dá força, e hoje você tem resistência com o pecado, porque Cristo não tem fardo pesado, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. O pecado trouxe ao homem um estado de lixo. Sabe lixão? Cheio de coisa podre, cheiro mau. Sabe lixão? Que tem tudo quanto é tipo de lixo. Isso é o homem. É o homem no seu estado do pecado. Sabe o lixão? Lixão com gases, cheiro ruim, tudo que é pudriqueira. Sabe lixão? É o homem com o estado do pecado, mas a graça de Deus. Salmo 113, versículo 7 até o versículo 9, a graça diz: ele ergue o pobre do pó, e do monturo o necessitado do lixo, e faz ele assentar entre os príncipes. Você está entendendo esta palavra? Você era um lixão, você estava no lixo, perdido, sem nada, mas a graça de Cristo, a providência de Deus e o privilégio que eu tenho, que você tem, que nós temos, hoje você está sentado aí com roupa nova, com aparência boa, você tem nome, você tem emprego, você tem casa, você tem carro, você tem família, você tem ministério, você mudou, porque Jesus tirou você do lixo. Por causa do pecado, o homem se tornou afastado de Deus. Mas Mateus 18:20 disse que a graça nos reconciliou. Você estava afastado de Deus, bem longe de Deus, mas a graça foi lá e disse: eu quero você, eu amo você, eu gosto de você, eu vou investir em você, eu vou pagar um preço por você, eu vou aniquilar toda a dívida, eu vou tirar de você toda a acusação, eu vou tirar de você toda a enfermidade. O que fez isso é a graça, reconciliando
de volta o homem a Deus através de Jesus Cristo. O pecado fez mal ao homem, o pecado nos fez mal, mas a graça de Cristo nos perdoou. E ele disse: filhinhos, João disse, não pequeis, mas se todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai. O pecado levou o homem à graça, o pecado levou o homem à lama, à sujeira. Sabe lama no fundo do poço? Não tem uma corda, não tem um resgate, não tem bombeiro 92 que tira de lá, não tem nada, lama. E quanto mais ele mexe para tentar se sair, mais ele afunda. É como se fosse uma areia movediça. Mas a graça de Deus como um forte. A Bíblia diz: eu era escravo do faraó do Egito, mas o Senhor como um forte me tirou de lá. Tirou você da lama. Aí agora a graça não é lama, a graça é um rio. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória, não é lama, não é lama, é água, é água, é água, é água, é fonte. Quem entende esta palavra e pode dar um sinal para o céu com glória a Deus. O pecado trouxe ao homem sem identidade, sem uma casa e sem paternidade. Mas a graça de Deus deu ao homem o direito de se tornar filho de Deus. Você é quem? Não era nada, mas a graça de Deus. Aí você fala assim: Abba, Pai. Paizinho, o Senhor me acolherá. O pecado deixa você afastado, na lama, sem identidade, sem nome, sem valor, sem reputação, sem moral, sem nada. Mas quando você aceita a graça, aí você diz: Abba, Pai, o Senhor me acolhe, o Senhor me aceita, o Senhor me perdoa, o Senhor muda a minha história, e o Senhor escreve o meu nome em um livro da vida. O homem, por causa do pecado, perdeu o caminho. Aonde que o homem vai? Quanto mais o homem caminha, mais afastado de Deus ele se torna. Mas a graça diz ao homem: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 8,32. Eu sou. Talvez um homem preso no caminho errado, ele diz: aonde é o caminho? Aonde é a verdade? O que é a verdade? Qual é o caminho certo? Aí o homem tenta vários caminhos da vida. O homem vai para vários caminhos, e sempre que alguém diga: não, aqui isso aqui é bom, faz isso aqui que isso aqui é gostoso, não, isso aqui vai dar um jeito, isso aqui vai aliviar a sua dor, isso aqui vai tampar o buraco da sua alma. E quanto o homem mais procura, mais ele afunda. Mas aqui é o contrário. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Entenda que o pecado no estado do homem trouxe para ele sem roupa, nudez espiritual, mas a graça de Deus trouxe revestimento. Lucas capítulo 24, versículo 49. Revestidos de poder. O homem perdeu a roupa, o homem perdeu a presença, o homem perdeu a roupagem da glória, mas agora nós temos o Espírito Santo que cobre a sua nudez. A carne é a mesma, a matéria é a mesma, mas aqui dentro opera o Espírito. Quem entende isso diz amém. Oh, glória. O pecado sujou o homem, sujeira. Aí você já viu lama, você já viu um homem perdido, cheio no lixo. E o pecado também sujou o homem. Ele pode lavar ou fazer o que quiser, mas a mancha está lá, não sai. E não tem vênus que tira, nada tira, continua sujo. Mas a graça de Cristo, a graça de Deus manifestada por Jesus Cristo,
tem uma coisa primordial na vida de alguém: é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, toda a sujeira do mundo, das mazelas, do pecado. O sangue de Cristo vai nos purificando, vai nos purificando. Quando você vem no culto, é purificação. Quando você vai na célula, é purificação. Quando você vem na quarta-feira, é purificação. Quando você vai no evangelismo, é purificação. Quando você está ocupado na obra de Deus, é purificação. Quanto mais você se entrega aqui, você vai se purificando. O sangue de Cristo vai te lavando, vai te lavando, vai te lavando, vai te lavando, e você se torna um homem puro, uma mulher pura, porque o sangue de Cristo corre nas suas veias. Lá para Candaraia, o Espírito Santo de Deus, no pecado do homem, Deus matou um animal inocente. O animal não tem nada a ver com o que aconteceu, mas mesmo assim Deus matou o animal e providenciou uma roupa para o homem. Na graça, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá no Éden, o animal foi morto no lugar do homem. Na graça, Jesus foi morto no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. É o Cordeiro, sem ruga, sem mancha, sem defeito e sem pecado. Cordeiro mudo, calado, inocente. E eu e você num estado de miséria terrível, afastado de Deus, preso na lama, todo sujo, sem conexão com Deus, sem afeição moral, sem nada. Aí Deus prova o seu amor para comigo, para conosco. Quando Jesus se ofertou em morrer no meu e no nosso lugar, Ele é a graça, é o Cordeiro. Aqui é uma tipologia. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, representando aquele animal que foi morto no lugar do homem. Agora Jesus se ofertou. Aquela cruz, sabe aquela cruz de Barrabás? Barrabás representa eu e você. Aquela cruz não era para Jesus, era para mim, era para você, mas Jesus foi lá e se entregou até a morte de cruz. Mas tem um mistério: Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Isto glorifica a Deus. Para terminar aqui, nós temos um detalhe: mas a graça é somente salvadora, pastor? Não. A graça também tem juízo. Alguns dizem que na graça Deus não vai condenar ninguém, Deus não vai destruir ninguém. Mentira. A graça também tem juízo. Qual que é o juízo da graça, irmão? Que isso? Até agora está tudo bem. Sim, é isso mesmo. É como se fossem as bem-aventuranças, as primeiras bem-aventuranças, que maravilha. Mas depois que você pega a segunda parte, a terceira parte da bem-aventurança, começa a estreitar. A graça é a mesma coisa. Mas para mim viver na graça, eu preciso crer em Jesus. Para mim ter os privilégios da graça, eu tenho que aceitar Jesus, tenho que receber Jesus na minha vida, tenho que andar com Jesus, tenho que renunciar à minha vida, tenho que largar este mundo. Não é tão fácil assim. Que as pessoas dizem assim: não, irmão, a igreja não pode condenar ninguém. É, realmente, a igreja não condena ninguém, mas a graça condena. Não, Jesus não vai lançar ninguém para o inferno. Quem falou que não? Não, mas Deus é amor. Deus provou seu amor conosco, mandando Cristo na cruz do Calvário. É mesmo, mas a graça tem regra e tem juízo e tem um tempo determinado. A mesma coisa que no passado, antes de Cristo se manifestar na plenitude dos tempos, teve um tempo, e Deus também trouxe juízo no passado, no Antigo Testamento, através da lei, dos profetas, e Deus castigou o seu povo com vara de ferro. Você está achando que Deus fez o que no Antigo Testamento? No Novo Testamento é a mesma coisa. Aonde isso, irmão? Quem crê e for batizado... Não, irmão, me ajuda a pregar. Quem crê e for, será. E quem não crê?
já está condenado. Que condenação é essa, irmão? A Bíblia responde. João capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. A condenação é essa. Ele veio para o mundo, mas o homem preferiu mais os deleites da carne do que a luz. O homem amou mais a luz, mais as trevas do que a luz. Olha lá, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho. Aí eu pergunto para você: a graça tem condenação ou não? Quem é o principal da graça? É Jesus Cristo. Ele tem o poder de salvar, mas também tem a autoridade de condenar. Quem não crê nele já está condenado e não tem conversa. E na graça de Deus tem esse negócio: não, meu filho, a hora que você sentir no seu coração, a hora que você quiser, a hora que você vê que é a hora, você vem. As pessoas pregam assim, e eles falam: não, pô, eu não vou hoje não. Na hora certa eu vou. Não, quando Deus tocar no meu coração eu vou. Tô finalmente certo. Tem mesmo? E a Bíblia diz: louco, hoje vai pedir a tua alma, onde passarás a eternidade? As pessoas estão brincando com a graça, e muitas igrejas por isso estão brincando com a graça, estão fazendo os cultos shows, não tem palavra cristocêntrica, é só massagear o ego, mas não mexe com a natureza pecadora desse homem miserável, que acha que não tem condenação. Tem condenação na graça, sim. O próprio cordeiro não será mais o cordeiro, o próprio advogado não será mais o advogado, mas será o juiz. É a graça. Então, se você quiser ter o privilégio de sair da condenação, creia em Jesus e confesse que Ele é o Filho de Deus e que a vida eterna só existe nele. João 3,36, a vida eterna só existe nele. Olha que interessante, no pecado o homem perdeu o lugar. O homem perdeu lugar lá na terra, perdeu lugar no jardim, foi expulso. Mas na graça, através de Jesus Cristo, nós também teremos um lugar. Que lugar é esse? A nova Jerusalém, que vai descer do céu. Glória! O homem perdeu a santidade, o homem perdeu o seu afeto, o homem perdeu a sua conexão, mas na graça, olha isso, na graça, você vai ter o seu lugar. Que lugar é este? Uma conexão direta com o Criador, uma conexão direta com o Cordeiro de Deus, uma conexão direta com o advogado, uma conexão direta que Ele criou os céus e a terra, uma conexão direta com aquele que ofertou a sua vida lá na cruz do Calvário. Você vai ver Ele, vai enxergar Ele da forma, do jeito que Ele é. Glória! Para terminar aqui, a graça trouxe para o homem uma reconstrução. Eu disse para você decorar, que eu falei do corpo da reconstrução, como perdeu a roupa de glória. Eu não disse para você no início, para você gravar esta mensagem, esta frase, que lá no pecado perdeu a sua roupa, perdeu a sua vestimenta de glória, veio a nudez, veio a vergonha, mas na graça será restituído o que o homem perdeu por causa do pecado. Oh, glória! Aí Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 50: com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus,
nem há corrupção, herdar a incorrupção. Eis que vou-vos revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos o que, irmãos? Transformado. Por que transformado? Sabe esse corpinho seu aí? Matéria ruim, carrega a mancha do pecado, tem que lutar contra essa carne, espírito e carne lutando toda hora, todo segundo, todo momento. Mas vai chegar um dia oh glória, vai chegar um dia que seremos transformados. Versículo 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta matéria vai morrer do jeito que está aí, o bicho da terra vai comer, mas no dia que ele chamar você pelo nome, que tocar a última trombeta de Deus, vai ressuscitar no mesmo corpo, mas o corpo transformado. Oh glória, é gostoso esta palavra, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corrupto se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha a pergunta, olha que pergunta: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aí vem a resposta: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. És Cristo, é Cristo, a salvação é Cristo, a mudança é Cristo, a regeneração é Cristo, o perdão dos pecados é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Fica de pé adorando Jesus. É Cristo, é por causa dele, é por causa dele, é a graça. É a graça. O estado do homem é caótico por causa do pecado, mas a graça faz a reconciliação, faz a mudança, faz a mudança, faz a mudança. Entenda uma coisa aqui: o homem será transformado, reconstruído em corpo de glória. O que Adão perdeu, você vai ter. Vou repetir: o que Adão perdeu, irmão, você vai ter. Corpo de glória e conexão direta. Aonde eu vou, você vai estar. Aonde eu estarei, vós estará também. Aonde, irmão? Na eternidade, na eternidade, na eternidade, na eternidade, na eternidade. Glória. É a graça de Cristo que perdoa você. Falando disso, eu quero chamar você que quer reconciliar com Jesus aqui hoje.